Bom dia a todos e todas! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Gostaram desse início? A parceria. Pessoal, tô aqui esperando os comentários de vocês, tá? Beijão a todos. Boa aula. Será que todos voltaram naquela viagem? Não, voltaram. Bom, gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula do curso Apocalipse Pé no Chão. Como eu informei, esta aula abre a última sessão do curso, uma sessão que está planejada, é plano já estabelecido, com data para terminar, de 5 aulas, tá? Então, finalmente chegamos àquela parte que tanto esperamos, né? Que é a parte que trata do reino de Deus, do escatom, do fim da história, fim naquele sentido escatológico que eu mencionei no início do curso, que é para onde Deus, o Senhor da história, levará o futuro da humanidade. Para entender isso, é necessário rever aqueles conceitos que foram estabelecidos lá no início do curso em relação a Apocalipse, revelação, profecia, história, determinismo, fatalismo, tempo, fim, né? Tudo isso que foi colocado lá no início do curso. Aproveito para informar que a Teologia Pé no Chão agora está em podcast. Você pode procurar lá no Spotify e no Anchor. E agora, se você não tem aquela disponibilidade de assistir o vídeo, pode ouvir, então, em outras plataformas. A Irene está dando sugestões aqui. Enquanto faz faxina, não é uma boa, porque falar de Apocalipse com faxina não... Tá. Ou talvez dê esperança, né? Não, dê, claro. Bom, então, gente, vocês que estão já acostumados com o curso, sabem que o curso foi dividido em 5 temas, 4 sessões, né? 5 temas, agora no final da última sessão, 5 temas. Os temas foram Cristologia, Igreja, Sistema de Dominação, Julgamentos, e agora então começamos hoje um novo tema que vai durar 5 aulas, como acabei de dizer, que é a respeito do Reino de Deus. Para estudarmos esta sessão, que começamos hoje então e vai até dia 12 de dezembro, 5 domingos, para estudarmos essa sessão, seria muito interessante que cada um de vocês, cada um de nós, tivéssemos uma noção, uma informação teológica. Quando eu digo que é teológica, não estou me referindo à academia, estou dizendo conhecer bem as Escrituras, a teologia das Escrituras, a respeito do reino de Deus. E aqui nós temos uma certa precariedade, porque a maioria, eu até diria a maioria absoluta dos cristãos, tem uma ideia muito precária, muito fraca do que significa reino de Deus. Eles pensam quase tudo a respeito da igreja, a igreja como sendo um fim em si mesma, e o reino de Deus eles devem pensar alguma coisa como do céu para cima, né? O meu reino não é deste mundo e tal, então do céu para cima. Por causa disso, é necessário, é um pré-requisito, eu até vou recomendar algumas aulas de cursos que estão disponíveis no canal Teologia Pé no Chão, a respeito de reino de Deus, tá? Tem alguns cursos lá sobre a igreja no evangelho e tal, alguns cursos que eu vou recomendar, algumas aulas de cursos relacionados à igreja em que eu menciono sobre o que é o reino de Deus. Para ser bem sucinto, a igreja não é um fim em si mesma. A igreja é uma agência a serviço do reino de Deus. E o reino de Deus não é uma realidade futura. O reino de Deus é uma realidade presente. E aqui cabe muito bem aquela expressão que também já foi usada nesse curso, que é o já, porém, ainda não. Então nós refutamos qualquer postura que diga que o reino de Deus já veio plenamente, uma realidade acabada. Não, recusamos isso, é óbvio. Os fatos nos mostram isso. Também recusamos com a mesma ênfase,
qualquer teologia ou escatologia que coloque o reino de Deus no futuro, preso lá no futuro, portanto é algo que nós aguardamos e tal, nós estamos no deserto, a caminho da terra prometida, aquele tipo de coisa, ou fora do mundo, das nuvens para cima. O reino de Deus está estabelecido com Jesus Cristo. Já está estabelecido, porém ainda não. O que significa isso? Ainda não na sua plenitude. Essa é a noção básica que nós temos que ter a respeito do reino de Deus. Então, quando eu falo hoje que vamos tratar do reino de Deus, eu não estou me referindo a uma realidade futura. Eu não estou me referindo ao céu azul, não estou me referindo ao paraíso, não estou me referindo a nenhuma coisa do céu, não estou me referindo a uma realidade tipo Alice no País das Maravilhas. Estou me referindo a uma realidade que já está presente com Jesus Cristo, ou seja, desde a encarnação de Jesus Cristo, ou desde a primeira vinda de Jesus Cristo, nós participamos desta realidade, bem ou mal, aí cada um vê como adere, como adentra, como participa, né? E então caminhamos para a plenitude do reino de Deus, aí sim, futura, portanto é esperança, como Paulo fala, o que alguém vê como espera, né? Nós esperamos, claro, nós não estamos satisfeitos com esse estado de coisas. E esse estado de coisas não nos deprime. Pode até nos entristecer, mas não nos deprime, não nos rouba a esperança. Por quê? Porque nós sabemos que aquele que começou o reino há de completá-lo. E nós embarcamos com ele nesta aventura, essa aventura de Deus na história. Por falar em aventura, aventura é o que vem, né? O que advém, né? E isso está vindo, e nós acreditamos nisso, e nós entramos nisso, e agora é pegar ou largar, né? Quem põe a mão no arado, como disse Jesus, não olha mais para trás. Um outro pré-requisito fundamental, e agora eu entro então no tema específico desta aula, é que eu optei por tratar do reino de Deus. Poderia ter tomado como partida outro texto, mas eu tomei como ponto de partida o capítulo 20, o mesmo capítulo 20 que nós estudamos na aula passada, a parte segunda, né, a parte final do capítulo sobre julgamentos. Eu avisei isso no domingo passado. Nós vamos então agora pegar a outra parte do capítulo 20, que é uma parte que vai falar especificamente do reino de Deus. E vai falar do reino de Deus com uma linguagem, digamos, sui generis, uma linguagem exclusiva de João, que é a linguagem dos 1000 anos. Esses 1000 anos já tem uma história de 2000 anos. Já tem uma história maior do que ele comporta, né? Seria necessário fazer aqui, por isso que eu estou chamando de pré-requisito, né? Um segundo pré-requisito sobre noções importantes a respeito do milênio, porque o milênio tem uma história bimilenar, né? Tem uma história gigantesca, já fez de tudo, já causou e descausou, né? Um monte de coisas na história da igreja, de modo que já se esgotou o tema do milênio. E é a partir do tema do milênio que eu vou, então, entrar com vocês nesse tema. Eu poderia, claro, partir de outro ponto, né? Nós até já falamos lá em Eclesiologia, eu falei sobre reino e sacerdócio, né? E ali eu mencionei essa questão do reino de Deus. Poderia também começar a partir do capítulo 4 e 5, que fala do Cristo no trono, né? Mas eu optei, acho que fica bem ajustado com os limites do nosso curso, começar com o capítulo 20, quando fala sobre milênio. Bom, para desenvolver o tema que eu vou tratar então, reino de Deus milenar, ou reino de Deus milenial, né? O milênio, o reino de Deus associado ao milênio,
eu precisaria de algumas noções básicas. E eu vou então agora aqui, antes de entrar no assunto, eu às vezes estou falando, perco o fio da meada, né? O milênio eu vou trabalhar nesta aula e na próxima aula, tá? Nessas duas aulas. E as outras três, depois eu falo lá, capítulo 21 e 22. Mas como pré-requisito, então, eu vou oferecer a vocês agora uma brevíssima síntese, né? Sobre o que a igreja já fez com o milênio. Então, vamos lá. Primeira coisa, o milênio significa, como é óbvio, 1000 anos. Milano, milênio, tá? Então, a palavra milênio significa, obviamente, 1000 anos. Esta expressão 1000 anos, esse período de tempo, aparece apenas em João, ou seja, apenas no Apocalipse, né? Quando eu digo João, o autor de Apocalipse. Apenas o Apocalipse fala em 1000 anos. É claro que os escatólogos de plantão pegam trocentos textos da Bíblia, entrocham aqui e montam lá, como é que chama? O patchwork, né? O patchwork do milênio. Mas, rigorosamente falando, o milênio é abordado assim expressamente, diretamente, apenas no Apocalipse. E dentro do Apocalipse, apenas e tão somente no capítulo 20. E apenas e tão somente dentro do capítulo 20, em 7 versículos, em 6 versículos. Então, do versículo 2 ao versículo 7. Em 6 versículos, a expressão, melhor dizendo, aparece 6 vezes. E isso gera para nós uma certa problemática, né? Porque João joga aí esse conceito de milênio e não nos dá explicações. Então a igreja, considera a igreja que eu digo ao longo do tempo, né? A história da igreja, os doutores da igreja, os teólogos, os pastores, o magistério da igreja, lidou com esse tema obrigatoriamente. Por quê? Porque é um tema importante, mas está situado num ponto muito importante da profecia, porém é muito obscuro. E outra razão pela qual a igreja foi obrigada a lidar com esse tema é porque, enquanto os teólogos oficiais ficavam demorando para dar uma explicação razoável a respeito dos 1000 anos, os crentes mais fanáticos, aqueles grupos mais radicais, apresentaram a sua própria versão. E não apenas apresentaram a sua própria versão, mas colocaram-na em prática. Então você vai ter grupos radicais que fizeram revoluções, decisões radicais, tipo esses grupos que vendem tudo e vão para as montanhas esperar o cometa. Então esse tipo de exagero obrigou a igreja, os teólogos, eu quero dizer, a repensar o tema. E às vezes as posturas que eles tomaram foram posturas em função deste perigo, esse perigo radical, fanático, a respeito do significado do milênio. Bom, feita esta a brevíssima abordagem, eu passo então agora a mostrar as 3 posições principais a respeito do tema, vou adotar uma delas e vou explicar por quê. Então, quais são as 3 posições a respeito do milênio? Pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Bom, o amilenismo, obviamente, significa a de negação, grego, né? Milênio. Milênio, ou seja, não milênio. O milênio, então, não é literal, o milênio é simbólico, ok? Então, essa é bastante evidente a designação, mas eu vou gastar mais tempo com ela. As 2 primeiras que eu falei, pré e pós, bom, antes do milênio, pré-milênio, antes do milênio. Pós-milênio, depois do milênio. Bastante óbvio, né? O que é pré e pós, né? Por que nós estamos falando antes do milênio, depois do milênio? Então, nós temos aqui um período fixo de 1000 anos, ou fixo não, definido, né? 1000 anos,
E alguma coisa acontece antes dos 1000 anos, portanto pré, ou acontece depois, portanto pós. Né? Em relação a que evento que nós estamos dizendo pré ou pós? Especificamente a vinda de Jesus. Então, o que significa pré-milenismo? Que Jesus Cristo vem antes de um período de 1000 anos. Ou seja, a vinda de Jesus inaugura um período de 1000 anos. E depois dos 1000 anos literais, 1000 anos, um período definido, né, do ano 1 ao ano 1000, depois desse ano 1000 é que haverá então o grande fim, a grande guerra final, a grande guerra escatológica de Gog e Magog, como está ali nos versículos 7 a 10, e depois de tudo isso é que virá aquela parte que eu expliquei na aula passada, do julgamento e tudo mais. Esta posição pré-milenista, ela ganhou muita força nos últimos anos por causa do pessimismo em relação à história. Na medida em que a igreja começou a ficar muito pessimista com os rumos da história, com as guerras, com a secularização, com o aumento da corrupção, da criminalidade, da violência, a igreja pensou, não, esse mundo não tem nada de milênio. Esse mundo é absurdamente, se for milênio, é milênio do diabo, né? Mas como vocês vão ver na aula de hoje, nesses 1000 anos o diabo está preso, então era para se esperar um período de muita paz. Aquele período em que a vaca e a ursa pastam juntas e são comadres uma da outra, né? A ursa é comadre do bezerrinho e a vaca é comadre do ursinho Pô, né? Bom, não tô rindo do pré-milenismo, tá? Tô rindo aqui um pouco do literalismo do negócio. Esta posição pré-milenista foi apropriada, ela não é original, ela não é criação do dispensacionalismo do Tim LaHaye e do Hal Lindsey. Não é. Mas o dispensacionalismo se apropriou do pré-milenismo e fez do milênio das dispensações, uma das dispensações. Então, praticamente hoje, ser pré-milenista é ser dispensacionalista. Claro, estou falando grosso modo, é evidente que se descer aos detalhes, conversar com os teólogos pré-milenistas, eles têm séculos e séculos de argumentos e etc, etc. Ok? Deu para entender então o que é pré-milênio? Acho que sim. Pós-milenismo, então, é o contrário, ou seja, haverá um período de 1000 anos depois do qual Jesus Cristo virá. Então, quando começa esse milênio, ninguém sabe. Esse milênio tende a ser também literal, embora possa ser simbólico, ou seja, não exatamente 1000 anos. O que eles afirmam é que após o milênio, Cristo virá. Essa é uma posição que está, assim, digamos, um pouco desgastada, um pouco fracassada, porque se você levar seriamente a posição pós-milenista, você vai pensar assim, caramba, então faltam mais de 1000 anos para o fim de tudo, meu Deus, quem que aguenta isso? Será que o mundo vai aguentar? Aguenta, irmão, aguenta. Aguenta, porque ainda antes do fim haverá 1000 anos de paz. E ora, basta você olhar para o mundo e pensar, caramba, 1000 anos de paz não começaram, né? Então, ainda vai começar 1000 anos de paz, né? Para depois de tudo, então, acontecer o grande escatom, o grande fim, a nova Jerusalém que desce do céu, né? O cubo gigante e tal, né? Bom, essa posição, então, ela perdeu um pouco de espaço na academia, na teologia, né, na escatologia, melhor dizendo, por causa do pessimismo trazido pelo século XX. Então, na medida em que o pós-milenismo vai fracassando, o pré-milenismo vai tomando espaço e vai ocupando, de modo que hoje ele é absolutamente predominante. Tá? Então eu tenho certeza que, como a maioria de nós brasileiros, latino-americanos, fomos formados por uma escatologia dispensacionalista, fundamentalista,
que é o que eu estou refutando em todo esse curso, assim também a maioria absoluta de nós tem uma formação pré-milenista. Nós pensamos no milênio como um reino de paz, um reino ideal que está programado para o futuro, né? E antes dele, Jesus vem. Aliás, é Jesus que vai trazer essa paz, ok? Bom, eu vou adotar aqui a posição amilenista. A posição amilenista é aquela que diz que o milênio é simbólico. Portanto, não são 1000 anos. Não são 1000 anos. São um período simbólico, assim como todas as expressões de tempo no Apocalipse foram consideradas simbólicas. Então, eu estou sendo coerente com o gênero literário do Apocalipse. Então, essa é a justificativa e os argumentos que eu vou usar. Eu estou sendo coerente, né, com todas as interpretações que eu dei às datas e períodos no Apocalipse. Quando nós falamos de 3 anos e meio, quando nós falamos de 42 meses, quando nós falamos de 3 tempos e meio, 1260 dias, um pouco de tempo, etc., etc., nós sempre falamos em linguagem simbólica. Então, primeira coisa, eu estou sendo... Isso, exatamente, todos os números, 144 mil, etc. Todos os tempos, 3 anos e meio de... Isso, todos os números, por coerência hermenêutica, por coerência com o gênero literário do Apocalipse, eu tratei todos esses números com sentido simbólico. Portanto, é razoável adotar os 1000 anos como um período também simbólico. E ele tem suas características próprias. Ele tem uma característica negativa. Qual característica negativa no sentido de algo é tirado? O que é tirado? É tirado o pleno poder de Satã. E ele tem um aspecto positivo, que é o quê? O que se põe? Positivo no sentido de que o que está posto, o que se põe, né? Então, tem algo que é tirado, o poder de Satã, e tem algo que é colocado, a vitória de Jesus Cristo. Este é o sentido que o Apocalipse dá ao milênio no contexto em que a expressão aparece. Então, nesses 6 versículos em que o milênio é apresentado, são esses 2 eventos que o caracterizam, certo? Que o caracterizam. Um aspecto negativo de algo que é tirado, negativo nesse sentido, não no sentido de valor, sentido de tirado, é não, né? Algo não age e algo é posto, então positivo, ok? Que se põe. Eu vou gastar a aula de hoje, então, para elaborar, para argumentar a respeito do o que é tirado e vou dedicar a próxima aula para defender e argumentar a respeito do que é posto, tá? Okay. Mais algumas justificativas para esta postura que eu estou tomando é a seguinte: o pós-milenismo está ressurgindo. Aqueles defensores do pré-milenismo, cuidado agora com os termos, né? Os defensores do pré-milenismo, Tim LaHaye, deixados para trás, Hal Lindsey, essa turma que fez o sucesso do século XX, está agora numa fase de transição para um novo pós-milenismo, tá? E esse pós-milenismo está sendo capturado por uma excrescência teológica chamada dominionismo. Então, o pós-milenismo atual, moderno, está defendendo que cabe à igreja, os crentes do mundo inteiro, crentaiada do mundo, univos para tomar o poder.
Então nós precisamos de ministros terrivelmente evangélicos, precisamos de ministro da cultura evangélico, precisamos de presidente evangélico, precisamos de bancada evangélica, precisamos ocupar todos os espaços, Ministério da Educação, né? Porque cabe a nós, a eles, melhor dizendo, né? Não, me tira fora dessa, né? Semelhança com a realidade é pura... Tipo assim, me coloca fora disso, né? Cabe a eles, diria, né? Dominar o mundo. Eles é que vão implantar o reino de paz aqui, irmão. Imagina, né? Eles vão evangelicizar, não é evangelizar, evangelicizar, vão tomar os postos de comando, as Seven Mounts, né? Os 7 montes da sociedade, né? E eles vão implantar o reino de Deus. E quando o reino de Deus estiver pronto, Jesus Cristo aparece nas nuvens e eles entregam a chavinha para Jesus Cristo e fala: Senhor, fizemos tudo o que o Senhor mandou, tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Então o pós-milenismo se tornou uma presa cativa, coitadinho, ele não merecia isso, né? Ele nasce lá nos primórdios da igreja, ele predominou durante toda a Idade Média, a Igreja Católica é fruto disso, a cidade do céu, a cidade de Deus, cidade dos homens, Agostinho, eles são os patronos do pós-milenismo, e o pós-milenismo não merecia esse fim, coitadinho, né? O pré-tribulacionismo também já se esgotou, porque ele causou toda essa nossa alienação, toda essa nossa estranheza, toda essa deformidade, toda a nossa ruptura, essa escatologia alienista, escapista, é fruto do pré-tribulacionismo, que é uma escatologia pessimista, que não tem esperança. O negócio é sair do mundo, foge para as montanhas, façam buracos embaixo de casa, estoquem alimentos, porque a besta está aí, né? Ela pode vir, inclusive, na forma de uma vacina, né? De uma vacina, né? Bom, eu dei um curso sobre isso, Teologia do Domínio, então você pode entender um pouco melhor dessa problemática. Porque o amilenismo está sendo muito desprezado, ou seja, ele está sendo quase que descartado como uma hipótese absurda, e como ele é o método mais coerente, é o método, né? Mais coerente com a minha metodologia, ou seja, com a metodologia deste curso, é a que eu vou usar. Então, veja, o que eu estou querendo dizer aqui, que já não é mais uma brevíssima introdução, é o seguinte: eu não tenho todas as respostas para o problema do milênio. Quem sou eu para oferecer uma resposta definitiva, uma resposta totalmente satisfatória? Mas dentre as 3 posições, eu estou explicando para os senhores e senhoras por que é que eu não vou adotar o pré-milenismo e por que eu não adoto o pós-milenismo e por que então nos convém, né, adotar o amilenismo, o milenismo como sendo uma interpretação simbólica e usada no livro de Apocalipse com o sentido que João lhe dá. Ok, então? Deu para entender? O pessoal entendeu? Pré-milenismo, pós-milenismo? Vocês entenderam, pessoal? É interessante observar que os pré-milenistas foram se tornando, no decorrer do tempo, pós-milenistas, justamente porque... No decorrer do tempo, não. Agora nesses últimos 30, 40 anos. E a gente pode ver isso hoje, até na política brasileira. Ela ainda não é percebida, também. Claro, ela ainda não é claramente percebida aqui na base, aqui nos crentes latino-americanos e no povo crente. Mas lá na cúpula, lá em cima, né, tanto na cúpula das grandes igrejas, como na cúpula que mentoreia, né, os crentes latino-americanos, que são os Estados Unidos, a chave já foi virada. Né? A política evangélica não combina com o pré-milenismo. Né? Essa fome de poder da igreja não combina com o pré-milenismo.
Então, na prática, a chave está mudando, é um movimento. É como se fosse um navio, né, lentamente mudando o seu curso. Certo. Os crentes ainda não se deram conta, Ok. né? Mas a orientação de quem nos informa, que são os grandes centros de teologia e escatologia norte-americano, né? Que coloniza a América Latina. E os nossos cabeções, os nossos teólogos aqui brasileiros, que são formados nos Estados Unidos, já estão conscientes disso. Mas qual que é a justificativa teológica? Justificativa teológica tipo para... da mudança. Não tem. Os movimentos são assim, né? O pré-milenismo estava muito ligado àquela iminência da vinda de Jesus. Não dá para sustentar essa iminência por muito tempo. Né? Eu estou dizendo isso porque se você agora muda e os crentes vão chegar a essa conclusão com o tempo, né? Ainda não chegaram, mas assim, se você se torna pós-milenista, você vai estar automaticamente dizendo que você vai passar pela tribulação. Não necessariamente, não. Não necessariamente. Por isso a igreja tem que assumir o comando. Os crentes são arrebatados e daí Jesus vem. O pré-milenismo, o pré-milenismo tende a fazer aquela separação entre arrebatamento e milênio, né? Entre arrebatamento e vinda de Jesus. O pós-milenismo não faz essa diferença, né? Mas a igreja vai assumir os postos de comando. Eu não vou entrar nos detalhes de cada então postura porque não tenho tempo. Não tenho tempo. Okay. Eu só falei isso para situá-los e explicar por que é que eu estou fazendo esta escolha, esta opção hermenêutica, a opção pelo amilenismo. Certo. Bom, vamos lá então ao texto. Capítulo 20 de Apocalipse. Vamos tomar aqui, né? Não vou ler, mas do versículo 1 ao versículo 7, basicamente. Porque os versículos 8, 9 e 10 coincidem com o tema da aula passada. E se você olhar a aula passada, eu falei para vocês, eu avisei que eu iria destrinchar o capítulo 20 em pedaços, né? Então eu falei de um pedaço que engloba o versículo 10 ali, né? O julgamento do diabo, da besta, etc. E agora, então, eu vou pegar a primeira parte, porque é nessa primeira parte que a gente vira da sessão de julgamentos para a sessão de reino de Deus, ok? Então, o texto de Apocalipse 20, versículos 1 a 6, né? O 7 entra aí, mas eu vou trabalhar com 1 a 6, que é a perícope completa. O 7 já forma parte da segunda perícope, né? Os versículos 1 a 6 estão divididos em 3 partes. Bem simplesinho. Do versículo 1 ao 3, a ênfase é a prisão do diabo. Está claramente aí, olha lá no versículo 1. Olha aí, é uma visão. Visão, irmão. É uma visão do diabo, não. Não, prisão do diabo, sim, tá certo. É uma visão. Eu falei visão, rimou com prisão, aí eu me confundi. Olha lá no versículo 1. Vi descer do céu um anjo. Um anjo aqui é oficial de justiça, né? É agente. Ele desce com uma chave, a chave do abismo, chave do cárcere, e uma grande algema. E vem para prender o bicho. Segura o bicho, dragão. Aí você pensa, dragão? Já falamos sobre dragão, né? Sim, já falamos sobre dragão. Mas se você ficar em dúvida, ele repete aqui a ficha do bicho. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aí apareceu os 1000 anos. Lançou no abismo, tá aí o abismo com chave. Fechou, para garantir, o bicho está algemado e ainda a prisão está trancada. E ainda colocou um selo sobre ele, um lacre. Igual fizeram lá no túmulo de Jesus, né? Com o selo do império, que é um lacre, colocaram um lacre em cima da prisão. Vai ficar preso durante 1000 anos. Para quê? Olha aqui, percebam bem o que é que está sendo tirado. Para quê? Para que não mais enganasse as nações até que se completassem os
1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então você tem 1000 anos versus uma outra referência temporal que é pouco tempo. Então você tem de um lado 1000 anos, do outro lado pouco tempo. Isso é do 1 ao 3, né? Isso. Lá no versículo 7, que eu não vou estudar hoje, assim, não é o meu foco, o versículo 7 dá continuação a esta perícope da prisão do diabo, porque fala assim, então o versículo 3 termina assim, depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. O versículo 7 fala assim, quando, porém, se completaram os 1000 anos, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, ele foi preso para não mais enganar as nações. Agora ele é solto e o que ele vai fazer? Enganar as nações. E ele vai enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. O pessoal do Tim LaHaye adora Gog e Magog. Né? Gog e Magog é a União Soviética, não tem mais União Soviética, né? É Rússia, é China, é o Iraque, é o escambau, né? Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número deles é como a areia do mar. E eles marcham contra o acampamento dos santos. Os santos estão acampados dentro de uma cidade querida. E desce fogo do céu e os consome. Bom, entrou o fogo de novo na história, né? O fogo que eu falei na aula passada, né? E fala então que o diabo foi lançado dentro do lago de fogo, onde a besta, etc, etc, etc. E aí nós já entramos no assunto da aula passada. Então a primeira parte dessa visão é um poder que é tirado. Óbvio, meus irmãos, que nós estamos tratando de uma visão. Visão. O que eu quero dizer com isso? Tanto que se é espírito... Nada disso está acontecendo fisicamente, concretamente. João teve uma visão. Nessa visão ele vê chave, porta do abismo que está subentendido porque é trancada. Ele vê corrente, ele vê dragão, antiga serpente, o que é o diabo, o que é o Satã, é preso no abismo, que já apareceu diversas vezes no livro de Apocalipse, de onde saíram os bichos, de onde saiu a besta. Então o abismo é recorrente no Apocalipse. E o efeito desta prisão é o engano é detido. Quando esse poder é de novo liberado, porque o texto diz é necessário, ele imediatamente se manifesta naquilo que havia sido tirado. O que havia sido tirado? O poder de enganar, de oprimir, de dominar, de seduzir. Isto volta a acontecer, ok? A parte positiva do texto, a segunda visão, está no versículo 4. Versículo 4 diz assim, vi também outra visão, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. É muito interessante que o texto esconde a identidade de quem está sentado no trono. Apenas diz quem são pela autoridade que recebe. Mas olha a construção literária desse texto que coloca todo mundo de joelhos aqui, né? Vi também tronos, e nos tronos, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Puxa, João, não poderia ter nos dito quem você viu, né? Não, aqueles que se sentaram ali são aqueles que têm autoridade de julgar. Vi ainda, e aqui a gente não sabe se ele está identificando quem se sentou no trono ou se é outra visão. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Opa, aqui a gente já começa a entender quem é, né?
por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está o aspecto positivo dos 1000 anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram. Então, um grupo reviveu, outro grupo não reviveu. Não reviveu até quando? Até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E termina então com a terceira parte, que é uma bênção. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Essa expressão já apareceu no Apocalipse, né? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. O 4 é a segunda parte, o 5 e o 6 é a terceira parte? Não. Bom. Não, tudo bem. Não, ótimo você ter perguntado para ficar bem certinho. Do 1 ao 3 é a primeira parte. Certo. Do 4 e 5 é a segunda parte. O 6, obrigado por sempre manter a coisa clara aqui. O 6 é uma sessão à parte, porque ele segue outra forma redacional. Eu vou ver se eu planejo uma aula de férias para os alunos que tirarem boa nota. 5 aulas, mas sobre... textos, depois do Natal, depois do Ano Novo e tal, né? Eu quero ver se eu dou uma aula sobre as bem-aventuranças, porque eu não sei cais de quê, são 7, cara, e aí é muito tentador, né? 7 bem-aventuranças, por quê, né? Por que 7? Por que 7? Por quê, né? 7 bem-aventuranças? Não significa nada. Não, aí significa. Aí significa. É simbólico. Porque... Não, mesmo que sejam 5, 6 ou 10, cara, é uma bênção, né? Remédio, é simbólico. É uma bênção. Não, tudo bem, mas a bênção é concreta, né? Então, vamos pegar isso daqui. Bom, como eu falei para vocês, então, nós vamos nos dedicar hoje, no tempo que me resta aqui, oh meu Deus, o texto fala o tempo que me resta, né? O tempo que me resta aqui, eu quero me deter, então, nos versículos 1 a 3 apenas. Não, mas peraí, você falou aqui que viu tronos e ele não se ocupa de dizer quem está no trono. Ele não se preocupa. Mas depois ele fala o problema das almas. Na minha versão fala, vi também as almas. Então a gente não sabe se essas almas estão no trono. Isso, exatamente. Ou se não estão. Mas esse assunto... Não estou afirmando, sabe por quê? Porque os versículos 4, 5 e 6 são o tema da próxima aula. Como é muito complexa a desconstrução que nós vamos fazer aqui, eu preciso desta aula para abordar o aspecto negativo e vou gastar a próxima aula com os versículos 4, 5 e 6, porque é muita coisa para desconstruir. Tá? Ok. Bom, como é então que este curso propõe, seguindo a metodologia amilenista, então veja só, eu acabei de ler aqui 6 vezes a expressão 1000 anos. E agora eu vou pegar esses 1000 anos e, de acordo com aquela explicação que eu fiz agora há pouco, sobre a justificativa, eu vou dizer que esses 1000 anos, segura aí, segura que é forte, irmão, segura que é forte, recebe essa palavra. Esses 1000 anos são simbólicos. Eles são um período, eles são um período, é claro que é um período de tempo, porém o número 1000 é simbólico. Aí você, depois que você engolir, tomar uma aguinha, você vai dizer o seguinte, bom, tudo bem, cara, tudo bem, eu aguento isso, eu aguento que é simbólico, mas é quando? Aí vem a segunda bomba, é agora. Calma, é agora. Quando começa? Já lhes digo, quando Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou,
a prisão de Satanás é consequência da vitória que Jesus Cristo obteve na cruz. Vou ver se o pessoal está aqui ainda, peraí. No ministério de Jesus Cristo, em Lucas ele fala assim, vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis aí lhes dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, expulsar demônios e nada poderá detê-los. O ministério de Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo causa um efeito imediato na ação de Satã. A ação de Satã, no que tange ao engano das nações, é detido. Tá, então você já engoliu isso, toma mais uma aguinha. Quando é que termina? Termina quando Jesus Cristo voltar. Por isso o período é simbólico, é um período de tempo, porém o número 1000, que é 998, 999, 1000, é simbólico. É simbólico. Ele tem um marco temporal. Qual é o marco temporal? A ressurreição de Jesus Cristo. Bom, toda a encarnação de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, a glorificação de Jesus Cristo. Todo esse conjunto, ou seja, o evento Jesus Cristo, para resumir, a gente poderia dizer assim, e essa expressão é usada na teologia, o evento Jesus, ou seja, Cristo, sua palavra, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, causa figurativamente a detenção de Satã. Então, não tem anjo, não tem corrente, não tem cadeado, não tem abismo, não tem porta, não tem selo, não tem nada. Tem uma realidade por trás de tudo isso, que é Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ao ressuscitar, pisou a cabeça do dragão. O dragão feriu-lhe o calcanhar, mas ele esmagou a cabeça de Satã. Quando é que isto termina? Quando Jesus Cristo estiver para voltar. Aí o texto vai dizer o seguinte, é necessário que seja solto. Por quê? Quem é que determina esta necessidade? Quem é que advoga esta necessidade? Ora, João não diz. Então nós estamos aqui diante de um passivo divino. É Deus. É Deus que vai permitir a plenitude do julgamento do mundo. A plenitude do julgamento. Satã, por soberania de Deus, por ato discricionário e exclusivo de Deus, vai permitir que Satã seduza as nações, seduzam os povos para um último e fatal ataque contra o povo de Deus. Isso está escrito ali na segunda perícope, né, a partir do versículo 7, fala que os santos estão acampados, né? O Tim LaHaye pensa que estão acampados lá ao redor de Jerusalém. Não! Vivem acampados no mundo. São peregrinos no mundo, vivem no mundo. Não tem lugar nesse mundo, não tem espaço nesse mundo. Ao mesmo tempo que estão acampados, porque não são daqui, porque estão prontos para o desterro, estão prontos para pagar com a vida, porque esse sistema é violento. Esse sistema requer adoração absoluta, não lhes dá assento nesse mundo, né? Aqui não se tem lugar para a paz, para o amor, para a reconciliação. Ao mesmo tempo que fala acampamento, fala que é a cidade querida. É aquele povo ao qual Deus quer, ao qual Deus ama e protege. E aí nós temos que lembrar do selo de Deus, da segurança de Deus contra não,
a favor deste povo e contra a obra da besta, a obra de Satã. E quando este confronto atingir este nível de violência, não haverá guerra. Por quê? Porque Deus intervém por meio da palavra de Deus e então ocorre o julgamento que nós lemos na aula passada, que nós já estudamos no capítulo 14, que nós já estudamos no capítulo 19, que está no capítulo 16, que está no capítulo 19, a última parte. Tudo que diz respeito a julgamento é recapitulado aqui. Então, o que nós temos aqui é o milênio como sendo a época da igreja. Desde a ressurreição de Jesus Cristo até quando Deus quiser. Por isso é um período em aberto. Por isso ninguém sabe a hora. Por isso nós não temos aqui um catálogo. Nós não temos aqui uma tábua cronológica. A vitória de Jesus Cristo é a prisão de Satã. Todo o poder de Satã, o poder de oprimir, dominar, deter a propagação do evangelho, do sacerdócio dos santos, está detido e, no final, a iniquidade aumentará, a sedução aumentará, a violência aumentará. E isto é porque Deus considera necessário. Deus considera necessário que o mal mostre a sua verdadeira cara. Que esse estado de coisas mascarado de bem-estar, mascarado de justiça, mascarado de legalidade, Estado democrático de direito, todos são iguais perante a lei, mas no seu fundamento está cheio de sangue. Esse sistema mascarado, cujo poder está detido, porém não aniquilado, esta máscara maligna tem que tirar a cara para fora do abismo. Tem que mostrar a cara. Tem que ser posto na luz de Deus. Por isso é fogo. Tem que ser manifestado, como disse Paulo lá em 2 Tessalonicenses. É retirado aquele que o detém. E então aparecerá a humanidade iníqua, com a sua cara, com seu caráter desmascarado. E isso vai se voltar, cuidado aqui, não é cristofobia. Calma aí, não é contra a bancada evangélica e contra os terrivelmente evangélicos. São com aqueles que dão a vida, mas não cedem ao caminho de Jesus Cristo. Cuidado aí, não confunda, não confunda. Quem vai fazer separação entre joio e trigo é o ceifeiro. Quem vai fazer separação entre peixe bom e peixe mau é o pescador do céu, né? Quem vai fazer separação entre bodes e ovelhas, como está escrito lá em Mateus 25, é o grande rei. É o grande rei, né? Então, aqueles que guardaram o testemunho de Jesus Cristo serão salvos com esse ataque deflagrado final. Portanto, cumpre-se aqui a palavra de Jesus. Se aqueles dias não fossem abreviados, naquele período de grande tribulação, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria a violência nua e crua do sistema, que vai empurrar todos para a violência. Mas haverá um grupo de pessoas que dirão, não, nós somos da paz, nós somos pacificadores, nós não cederemos. Nós não cederemos, nós não abriremos mão do amor, da solidariedade, da compaixão. Como está escrito em Mateus 25, nós continuaremos dando pão ao faminto, nós continuaremos dando água ao sedento, nós continuaremos vestindo os desnudos, nós continuaremos
com a misericórdia, com a compaixão. Este povo julga as nações. Por que julga? Porque não amaram a própria vida e mesmo em face da morte guardaram o testemunho de Jesus Cristo. É assim que a Igreja de Jesus reina, e não na bancada evangélica, cara pálida, e não na cadeira do Supremo Tribunal Federal. A Igreja de Jesus reina como Cristo reinou, lá embaixo, lá na cruz. É aí que estão as almas dos decapitados para o mundo, porque para o mundo já estão mortos. É gente descartável. São os inservíveis, né? Bom, essa é a interpretação geral. Agora eu estou, então, colocando em aberto para argumentações. A minha tese é essa. O reino de Deus já começou. O reino de Deus começa formalmente, digamos assim, formalmente com a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E a habilitação do povo de Deus para o reino. O problema é que o povo pós-milenista, o povo do dominionismo, quer reinar como a besta. Não quer reinar como Cristo, por isso não entende o reino de Cristo. O modelo deles é... Eles estão seduzidos por Satã. Se vocês se prostrarem diante de mim, eu lhes darei poder. E eles acreditaram nisso. O povo que segue o reino de Cristo, como ele falou, o vencedor sentará comigo no meu trono, assim como eu sentei. Mas o trono dele foi a cruz. E o povo de Deus, você pensa, mas nós não estamos reinando? Claro que não. Eu falei isso quando você claro que falou. Não. Eu falei assim, mas eu não estou reinando. Eu não sou cadê nem... os tronos de ouro? Cadê a coroa? Eu não sou nem ministra do STF. Cadê o cetro de ferro que eu quero quebrar os ímpios? Exatamente. Tem que seguir o caminho de Jesus. E com esta conduta é que nós, então, julgamos a violência, julgamos o ódio, julgamos esse estado de coisas que está aí. Perguntas, comentários, vamos lá. Vamos ler um pouco de comentário. Se é que o pessoal está aqui, deixa eu ver. Eu acho que ainda eles estão aqui. Vamos ver. Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Curtam e compartilhem. Por favor, o Janeiro compartilhem. Não está aqui, então tem menos compartilhamentos. Compartilhem, curtam e depois, por favor, se inscrevam no canal para que haja maior alcance, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Vai. Sim. O Celso... O Celso diz assim, um comentário anterior que ele fez, sobre linguagem simbólica, é interessante observar o que diz literalmente o teólogo Paul Tillich. O escatom se torna uma questão de experiência presente sem perder sua dimensão futura. Isso, perfeito. Nós nos encontramos agora diante do eterno, mas o fazemos olhando para o fim da história. Isso está entre aspas também, é a fala do Paul. Com certeza essa fala de Paul Tillich contém o que você disse, já, porém, ainda não. Perfeito. A Simone Lima diz assim... Essa é a fórmula que segue aquela escatologia que eu demonstrei lá na história da escatologia, né? Sim, verdade. Esse já e ainda não. Que descoloniza teologicamente as igrejas latino-americanas. Sim, quem não assistiu, acessem as primeiras aulas. Obrigado, Celso, pela contribuição. A Simone Lima, até que venha a sobriedade, os crentes latinos passarão maus bocados. Até aqueles que não escolheram a situação sofrem as consequências. Sim, com certeza, com certeza. Vejam o desafio que está posto diante de nós. Seguir o caminho de Jesus Cristo, como está escrito aqui, guardar o testemunho e guardar a palavra de Deus. Guardar o testemunho e guardar a palavra de Deus é perder a cabeça, como disse Paulo, dia a dia somos mortos. Somos como ovelhas entregues ao matadouro, todo dia. Todo dia colocamos nossa vida em risco, porque esse sistema é violento, né? E assim nos tornamos reino e sacerdócio.
A Lorena Duarte diz, oi, amo esses pastores, já nos promoveu pastores. A Simone já diz, estou dentro do curso de férias, já estão chamando legal. de curso de férias. Opa, e legal. o Celso diz que são aulas de recuperação. Legal. E o Bruno Guilherme disse, verdade, Celso, aula de recuperação é exatamente isso, precisamos nos recuperar. Eu acho que vocês estão chocados, né, gente? O Bruno diz ainda, bem-aventurança, já quero essa aula. Opa. E o Mindu, 1000 anos seriam tipo uma prisão provisória para o tinhoso após uma visão premiada. Após uma visão premiada, não, visão ele colocou sim. Legal. Então, é importante entender aqui, né, porque a pergunta que eu espero que vocês façam agora é o seguinte, cara, como é que você vai dizer que Satanás está amarrado, está preso, né? Esta é a realidade causada. A vantagem que eu vejo nessa visão é a seguinte: ela nos tira da alienação, e nos coloca agora no protagonismo. Nós somos beneficiários da vitória de Jesus Cristo, né? E não somos agora mais passivos, porque do modo como os crentes pensam, parece que esse mundo está completamente perdido e a nossa única rota é fugir daqui. E esta visão está nos dizendo, não, vão ao trabalho, vão com Jesus Cristo ao trabalho. Né? Ok, a Gilcemara diz para entender é complicado. Gilcemara, pode perguntar, se a gente não conseguir responder agora, claro. Eliseu te responde depois. Mas faça a sua pergunta, onde que você está parada aí. E o Mindu diz assim, Eliseu é o nosso hacker do Apocalipse, vazando os diálogos ocultados pelos cristãos fundamentalistas. E a Lorena, nós somos o povo de Deus. Eu coloquei, aí eu perguntei, né, vocês estão aí ainda? E eles disseram, sim, nós estamos aqui. Aí eu coloquei, os pré e pós-milenistas podem refutar, fiquem à vontade, né? Porque você está colocando o pós-milenismo, a sua postura, eu acredito que o pós-milenismo hoje, ele está muito, digamos, defasado, muito desgastado, ou, como eu falei, ele está ressurgindo com essa roupagem, ele tomou uma vitamina, né? Uma vitamina dominionista, está se recolocando. Mas o pré-milenismo é muito forte. É muito forte. Eu sou capaz de arriscar totalmente. Mesmo, assim, fora, talvez, da liderança, ou dos teólogos. Não, né? Ela ainda digamos assim, porque veja, a gente está falando de movimentos, mas as coisas funcionam assim, né? Uma onda está começando a surgir e outra ainda está refluindo, né? Ainda está em alta. Então, assim, eu acredito que muitos dos cristãos ainda nem estão entendendo, por exemplo, essa sanha pelo poder, pela política. Porque até pouco tempo atrás os seus pastores estavam dizendo que política é coisa do diabo e que nós estamos aqui para ganhar almas e ir para o céu, né? Isso ainda soa extremamente familiar. Eu tenho certeza que hoje grande parte da igreja brasileira está pregando exatamente isso, né? Então, assim, o povo ainda não conseguiu processar essa virada escatológica do pré-milenismo para o pós-milenismo. Eu aqui refutei, coloquei de lado essas duas posições. Claro que elas têm seus argumentos, seus pontos fortes, etc. Não tô fazendo esse tipo de julgamento. Mas mesmo que o amilenismo não consiga responder todas as questões, eu estou apresentando porque é como eu falei, o método mais coerente com uma visão pé no chão da escatologia. Por que pé no chão? Porque é agora. Então eu aqui agora, no meu chão, e você aí, a partir desta realidade, consegue entender de modo muito razoável que a vitória de Jesus Cristo detém como é que Paulo fala? O mistério da iniquidade. Detém esta fúria contra a igreja. A igreja que eu digo, a igreja de Jesus Cristo. Detém, tanto que a igreja pode entrar em qualquer lugar. Ninguém é capaz de deter o amor de Jesus Cristo.
a promessa da reconciliação. Não estou falando de colonização teológica, missiológica, não. Estou falando do amor. O amor de Jesus Cristo, o amor representado por Jesus Cristo. Ninguém pode deter. Isto significa que Satanás, o poder de Satã, o poder da antiga serpente de construir muralhas que impeçam a ação da violência, está detido. O Bruno diz, amém, não abriremos mão de pertencermos ao príncipe da paz. E o Elton diz, entre aspas, confesso a milenarismo como minha única e suficiente compreensão teológica do reino de Deus, amém. Legal, legal. E o Bruno, interessante essa colocação do Eliseu. Os pré-milenistas querem reinar como a besta. Parte da igreja está assim. Por isso que eu falei, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Os pré-milenistas, eles aguardam... As posições de poder, os crentes querem assumir as posições de poder neste governo. Sim, então, o pós-milenismo já botou a mão na massa. Eles querem mesmo e isso não é só no Brasil. Não, a sede é americana. Ok. Tá. O pós-milenismo já começou a sua trajetória em relação ao poder. Aqui no Brasil a coisa está um pouco atrasada, né? Mas essa associação entre trumpismo e bolsonarismo não é à toa, né? Então, assim, eles estão usando diversos artifícios, tem muito dinheiro, muito poder envolvido, mídia e tudo mais, o que você inimaginável para galgar os postos de poder. Agora, o pré-milenismo, ao contrário, o pré-milenismo que está, assim, digamos, em decadência, o que ele espera? Quando o bicho pegar, nós vamos para o céu. O bicho está pegando aqui e nós estamos no céu. Deus não vai permitir que a gente... Quando for a hora da festa, eles voltam e voltam para governar. São protegidos e então vai ter bancada evangélica, Supremo Tribunal Evangélico, vão governar este mundo. Então os prefeitos serão cristãos, os governadores serão cristãos. Não, irmão, que isso? E tem mais, serão pessoas ressuscitadas, então assim, com aquele corpo tipo, sei lá, super-herói, né? Que pode desaparecer, voltar e tal, não sei o quê. Então assim, eles vão governar de fato, eles vão assumir o poder do mundo. E ali fala lá com as profecias lá do Antigo Testamento que vão reger as nações com cetro de ferro e vão esmagá-las. Então é uma ditadura em nome de Cristo. A terra vai estar detonada por causa dos julgamentos, né? Fumegando. Então imagina Nova York, Estátua da Liberdade, o metrô. Tudo assim, tipo Day After, né? Tudo the Day After. Terremoto, né? São Francisco, Califórnia, tudo estragado, tudo detonado e tal. Tipo Mad Max, né? Aí Cristo vem governar em cima dos destroços. Desculpe, eu tô levando o pré-milenismo às suas consequências lógicas, né? Quem quiser que conteste, né? Então, assim, Cristo vem, vai governar sobre isso, vai colocando tudo em ordem, vai ficando tudo bonitinho, os projetos, terraplanagem, ponte, metrô, aeroporto e tal, vai ficando tudo bonitinho e tal, mas ainda é uma ditadura de Cristo. É uma ditadura. Tem que ir a Jerusalém, fazer cerimônia, vai ter o templo, vai ter sacrifício, etc, etc, etc. O povo judeu vai ser o império, né? Vai ser judaico, o povo crente vai ajudar o Israel a governar o mundo, etc, etc. Quando terminar os 1000 anos, Deus solta o Satã. E o Satã, em pouco tempo, destrói tudo que Cristo levou 1000 anos para construir. Estranho, né? O Júlio já comentou aqui. E cerca Jerusalém, onde Cristo está reinando. E a crentaiada está acampada, porque não cabe tudo dentro da Jerusalém, então eles estão acampados lá. Né? Não, ainda não é o cubo. Não é o cubo, depois, tá, ok. Aí desce fogo do céu e acaba com tudo. Né? Então, assim, essa é a visão pré-milenista, desculpe o ridículo, o exagero,
né? Eu sei que um pré-milenista colocaria isso em termos mais bonitinhos, mais Se tiver educados, algum aqui, né? pode colocar. Mas, em últimas consequências, é isso que significa. A posição que eu estou defendendo, ela é mais coerente. Por quê? Porque ela coloca uma consequência grave na ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa história entre a ressurreição de Jesus Cristo e a segunda vinda, que nós afirmamos e cremos como nossa bendita esperança, para a maior parte dos crentes hoje é o seguinte: Jesus Cristo está lá sentado no trono, respondendo orações, né? Cuidando da igreja, a igreja está aqui ganhando o mundo para Cristo e o diabo está deitando e rolando, né? Até quando Deus falar para Jesus: ó, meu filho, está na hora, manda ver, né? E aí Cristo vem, rouba a igreja daqui, arrebata e tal, e aí tudo é desencadeado. Na visão que eu estou defendendo amilenista, um amilenismo, digamos, bem atualizado, né? bem de acordo com a posição que eu estou defendendo aqui, de pé no chão, historicismo, né? Um consciente, né? Protagonista, quer dizer que Cristo está assentado à destra de Deus, submetendo os poderes, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, mas quando ele tiver quebrado todo o poder, então entregará o reino ao seu Pai. Quer dizer, o governo de Cristo está em ação. E os crentes o seguem nisso, reinando como ele reinou. Senhor, tu não vais dar o golpe em Jerusalém e colocar lá, cadê o reino? E Jesus falou: não, isso não compete a vocês. Eu lhes dou poder, mas não é para governar, é para servir. É para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, sentem nesse trono do serviço. O trono do serviço é uma bacia, né? Uma toalha na mão, e vá servir. Esse serviço ninguém pode deter, porque eu lhes dei autoridade sobre o poder da serpente, sobre os escorpiões, sobre todo o poder da morte, né? Então, é uma visão atual. Os crentes se tornaram reino e sacerdócio não para o futuro, para agora. Como é que eles fazem isso? Como Jesus fez. O problema é que a gente não consegue identificar a nossa posição de reis e sacerdotes, porque nós queremos ser a maneira da besta, como disse aqui Exatamente. Alguém disse que Exatamente. Né? Lembra que a besta ofereceu o trono para Jesus. E Jesus falou: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Sim, exatamente. Né? Daí a gente nem consegue identificar. Ofereceu para a igreja. E a igreja pensou: olha. Porque ele nos oferece o trono do serviço, né? Exato. Aí é que tá. A Simone disse exatamente isso. Desculpe, Simone não. Rosana Prado disse: o problema é que o protagonismo, entre aspas, procurado pelos dominionistas é o mais equivocado possível, o oposto do que aprendemos aqui. É da besta. É da besta. Vamos usar. O nosso é o serviço de Cristo, né? Vamos usar a linguagem do Apocalipse. É da besta fera. O Júlio comentou exatamente o que a gente já tinha comentado, acho que ontem. Interessante. Se Satanás é preso por 1000 anos, Cristo reina com a igreja e depois disso tudo Satanás é solto e causa uma revolta, então esse reinado de Cristo seria bem fraquinho, né? Exato. Tipo assim, ficou 1000 anos reinando. Exato. Satanás é solto por pouco tempo, diz, e causa uma revolta. Exatamente. Então o pessoal está infeliz com esse reinado de Cristo. O pré-milenista causou um levante, exatamente. Assim, porque fala aqui no versículo 7, 8, 9, né? Que marcha como a areia do mar. O número deles é como a areia do mar. Quer dizer, então o reino milenial é um rotundo fracasso. Sim. E mesmo que Cristo tenha governado 1000 anos para recuperar o planeta, vem fogo do céu e acaba com tudo lá. Porque no versículo 11, que nós estudamos na aula passada, fala: fugiram céu e terra. E depois no capítulo 21, que nós vamos estudar depois, a velha terra e o velho céu já não existem. Então assim, o governo de Cristo foi pro lixo. Foi pro lixo. 1000 anos completamente
inúteis, né? Então eu estou defendendo essa posição como uma postura coerente com a escatologia que eu estou defendendo. Deixe-me apenas dar aqui um argumento, um texto paralelo ao que eu estou falando, porque o Apocalipse não é uma tábua cronológica, o Apocalipse faz recapitulações do que ele já disse. O mesmo que eu estou dizendo aqui, o que eu estou defendendo do capítulo 20, versículos 1 a 3, está também no capítulo 12 de Apocalipse, quando fala do Satã, com as mesmas palavras. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás e sedutor de todo mundo. Esse versículo 9 é igual que nem o versículo, cadê? 2, capítulo 20, versículo 2. Compara o capítulo 12, versículo 9, com o capítulo 20, versículo 2. Essa redação é cópia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Porque o capítulo 12, 9 fala assim: foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O capítulo 20, versículo 2 fala assim: segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou, para que não mais enganasse as nações. É o mesmo texto, copia e cola. Então, o mesmo que o capítulo 12 está dizendo, que o filho varão foi tomado para Deus e o seu trono, e isto causa a queda de Satã, a mesma coisa está sendo dita agora no capítulo 20, só que o capítulo 12 fala em expulsão, banimento, e o capítulo 20 fala em termos de prisão, porém ambos são simbólicos. Outro texto que eu queria dar, agora eu vou entrar na parte na parte não, já estamos caminhando para o final, mas eu quero apenas dar alguns argumentos. A palavra amarrar, que está aqui no capítulo 20, que os crentes adoram falar, tá amarrado, eu amarro e não sei o quê. Essa expressão segurou o dragão é a mesma que Jesus usa lá em Mateus 12, Marcos 3, quando ele está expulsando o demônio e os fariseus falam assim: a mim você não engana, você está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus os repreende severamente dizendo: como alguém poderia roubar a casa do valente se primeiro não amarrá-lo? Então, isso que os crentes falam de amarrar, tá amarrado, não sei o quê, é tirado de uma expressão em que Jesus fala que o ministério dele está sendo eficaz e esse ministério foi dado à igreja de modo eficaz porque o valente, leia-se Satã, que é o contexto lá, está amarrado. A igreja só pode agir no mundo, quebrar o domínio de Satã, os grilhões da mentira, o império das trevas. A luz do mundo só pode brilhar no meio das densas trevas, porque o poder do valente está detido. Então, se você comparar, depois você pegue aqui a minha lição, em que a lição de hoje tem, acho que 4 ou 5 páginas. Então, tem muito argumento para mostrar para vocês como que esse amarrar, que é prender, aprisionar, deter a atividade ou tornar ineficaz, está representado naquele episódio do exorcismo que Jesus pratica e que é colocado em dúvida pelos próprios fariseus, que também praticavam exorcismo.
E Jesus devolve a pergunta para eles. Se eu pratico exorcismo, né? A Bíblia não usa a palavra exorcismo, mas é a palavra que a gente usa hoje. Se eu pratico exorcismo pelo poder de Satã, então vocês fazem exorcismo pelo poder de quem? Agora, se eu expulso demônios, então é chegado o reino de Deus. E o expulsar demônios não é apenas esse espetáculo dos cultos televisivos das igrejas sensacionalistas fundamentalistas. Expulsar demônios é quebrar o poder da violência, é quebrar o poder da opressão, é quebrar o poder do ódio, é quebrar as forças da morte, porque é esta sedução que está detida. É esta sedução. Eu não estou aqui negando a possessão demoníaca, mas a possessão demoníaca é apenas uma expressão, uma manifestação extrema da ação de Satã. E não a única. E se ainda as trevas dominam o mundo, é porque a nossa luz, então, não está brilhando, porque nós fomos chamados a vencer com Jesus Cristo, não com Satã. Porque Satã hoje, e a besta que ele também tirou do mesmo abismo, lembra disso? A besta sobe do abismo. Capítulo 11, versículo 7, fala a mesma coisa, olha só. Quando a igreja tiver completado o seu testemunho, a besta que surge do abismo as vencerá e matará. Né? Então, essa besta que sobe do abismo é o poder de Satã. É o poder que está no mundo. Agora, a igreja tem poder. Ela tem poder. Enquanto Cristo quiser, tem poder. Nos últimos tempos, parecerá que a igreja está, digamos, desamparada. Ela vai parecer acampada no mundo. Acampada. Acampada significa está sendo banida, expulsada. Está na periferia do mundo. Isso, o pouco tempo dado ao poder das trevas, está coerente com o sermão de Jesus Cristo, que fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Que a iniquidade se multiplicará e que o amor de quase todos esfriará. Então está coerente com esse pouco tempo que será dado para que o mal do mundo mostre a sua cara. Um outro argumento que eu quero colocar aqui é 2 Tessalonicenses, isso aqui daria um curso à parte, né? E o nosso curso é Apocalipse, então eu não vou entrar nisso. Mas em 2 Tessalonicenses, Paulo fala do homem da iniquidade, que eu traduzo como humanidade iníqua, humanidade injusta, porque para mim não é um homem, um indivíduo, mas um modo de ser humano, que esta humanidade iníqua vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de colocar-se no santuário de Deus como se fosse Deus. Então é o ressurgimento do império da besta, é a 8ª cabeça, que não era, como é que é? Era, não é, mas vai se levantar e caminha para a destruição. Capítulo 17 de Apocalipse. E depois fala assim, com efeito, capítulo 2, versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera. Então não está completamente detido, ele opera. Mas ele aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Na linguagem do Apocalipse, espera aquele pouco de tempo quando ele será solto. Então, o deter aqui de Paulo está em paralelo com o prender do Apocalipse. Então, Paulo está dizendo que o mistério da iniquidade está detido. Não fala por quem, mas fala que está detido. Aí ele fala assim, então, quando for tirado aquele que agora o detém, aí sim. que João lá no Apocalipse vai dizer, quando for solto,
Paulo vai dizer, então será revelado a iniquidade, o iníquo. Aí vocês vão ver o que é o iníquo. Então o ministério da iniquidade vai parecer que ganhou a batalha. Vai empurrar os santos que estiverem vivos para uma espécie de vida acampada. Banidos do mercado, banidos da existência. Aí vamos ver o que é fome mesmo, o que é... A quem o Senhor Jesus perseguição. matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Fechou. Não tem milênio, não tem grande tribulação, não tem período, não tem espera, não tem vai, não tem vem, não tem nada. Tem a vinda de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo, o príncipe da paz, o cordeiro que é a primeira vítima de Satã. Do sistema. Ou melhor, representa todas as vítimas de Satã, mas é o primeiro a ressurgir. E ao ressurgir, faz ressurgir todas as vítimas. E esmaga com o poder da sua palavra. Não tem guerra, irmão. Não tem Armagedon, não tem Gog e Magog, não tem porta-aviões, não tem bomba atômica, não tem nada disso. Tem o poder da sua palavra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que guarda a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é nossa vida. É a palavra de Deus que criou este mundo e criará o próximo mundo. É a palavra de Deus que chamará à existência a nova vida. Ele fará surgir o novo. E com isso, então, eu vou abrindo passagem para o já absoluto. Quando o ainda não, olha só, o ainda não desaparecer. Será apenas o já absoluto. Aquilo que o Apocalipse fala lá no capítulo 16, quando ele fala está feito, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que ele fala no capítulo 16? Feito está. Capítulo 16, versículo 7. Quando o anjo derrama o sétimo flagelo, ele diz, feito está. Igual Jesus falou lá na cruz, feito está. Está consumado. Acabou. O reino do nosso Senhor está estabelecido. Isso está em coerência com o Antigo Testamento, está em coerência com a visão de Daniel, está em coerência com Daniel capítulo 7, está em coerência com está em coerência, não em coerência. Está entre assim o coerência com o sonho da estátua, né, do reino de Deus que vem e esmaga esse sistema, esmaga simbolicamente esse sistema, e então o reino de Deus enche toda a terra, o conhecimento do Senhor enche toda a terra e tal, e esse é o já absoluto. O já sem ainda não. É muita coisa para relacionar na Bíblia e para desconstruir. Para desconstruir. Por isso que algumas pessoas que assistem 2 vezes, ou tem gente que assiste várias vezes, porque é muita coisa para desconstruir. Então, assim, nosso tempo é apertado e às vezes surgem muitas dúvidas. Então, gente, se ficar dúvida... Vamos conversando. Podem colocar aqui depois. Na próxima sexta-feira a gente tem uma aulinha de reforço na questão de inferno, né? Que eu já fiz uma aula agora sexta-feira. Quem não estava vai ter aula na sexta. Eu dei uma aula sexta-feira. E acessa antes a aula anterior para poder assistir a próxima. É um curso à parte, né? É um curso anexo a esse, só para desenvolver um tema muito complexo, igual eu fiz com Teologia do Domínio, né? Eu estou fazendo agora com a doutrina, que eu nem diria doutrina do inferno, né? Porque eu já destruí o inferno, apaguei os caldeirões, né? Tirei o enxofre, acabei com toda essa lendaiada, né? E agora poderia chamar esse mini curso de Teologia da Vida, né? Teologia da Vida,
da vida plena, da vida eterna. Né? Só uma ressalva, você não destruiu o inferno como muitos Sim, teólogos estão fazendo, o mito liberais jogando tudo não. Fora... Não, eu assisto a aula. Eu dei a versão teológica. Eu dei a versão teológica da vida além. Que o além, inclusive aqui está escrito, né? Mas eu vou falar isso na próxima aula. A segunda morte, né? E na aula passada eu falei, esses serão lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Né? A segunda morte é a morte definitiva. É aquilo que eu chamei na aula passada de o impenetrável intelectualmente, porque nós nunca saberemos o que é não ser. E aqueles que carregam em si agora a vida, caminham para a vida. E aqueles que agora em si carregam a morte, que é alimentada pela violência e pelo ódio, mesmo que mascarado de indiferença, de boa educação, caminham para a morte definitiva. Né? Mas isso foi assunto da aula passada, que eu desenvolvi na aula extra de sexta-feira e vou continuar na aula extra da próxima sexta-feira. Agora eu vou ler alguns comentários, nosso horário já esgotou, mas tem uns comentários aqui, aí eu vou ler vários, depois você faz um comentário geral. Vamos combinar assim? Vamos, eu juro, eu prometo. O Celso disse exatamente o que você está falando sobre a prisão de Satã. Essa argumentação referente à detenção de Satã a partir da ressurreição de Cristo é um balde de água fria naqueles que esperam aprisionar o diabo com correntes. Exato. E até com o místico mantra, arranca capiroto, o sangue de Jesus tem poder. Tá tudo errado. O sangue de Jesus não é para exorcismo. É para perdão de pecados. Exatamente. E a Isa Ferreira disse, é a hora da verdade. Tá, peraí. É que eu voltei lá em cima. O Celso diz, segundo Marcos, a história se repete. Certamente Satã tem oferecido o fruto do poder aos cristãos sedentos por cetro de ferro e tronos de ouro para governar este mundo. Eu tenho que dizer aqui, desculpa, eu vou quebrar minha promessa. Rapidinho. O cetro de ferro não é o que vocês sempre ouviram falar. Eu vou escrever depois sobre isso. Okay, não tá. é. Tá. Não é. Seria muito ridículo. Então, seria muito ridículo, né? Muito incoerente. Trono de ouro, pedra, etc, etc, e o cetro de ferro. Né? Tá. Você vai escrever na tua página. Eu vou escrever sobre isso. Então sigam lá, gente, depois, olha. Eu vou fazer um neologismo sobre isso, vocês vão ver. Neologismo. E o Bruno voltei à minha promessa. Mad Max foi ótimo, que você citou. Sim. Aí o Júlio Braga, sobre poder dos cristãos, governo de cristãos, diz, em certas repartições públicas, evangélicos em postos de comando já estão ditando até a roupa que pode ou não ser usada para adentrar ao recinto. Exato. Roupa de mulher, né? Como sempre, misóginos e tarados enrustidos. Exato. Nossa, mãe. O Elton diz assim, muito tenso o pré-milenismo, muito cansativo e desesperador. Mas no amilenismo, pensar no reino de Deus já presente, Cristo agindo, a história sendo marcada e gerida pela ação de Deus é consolador e traz muita esperança e alegria. Exatamente. O Mindu, a moral pré-milenista autoriza, entre aspas, autoriza um termo que a gente está acostumado a usar, usar não, ouvir, né? Ouvir. A gente não usa. Todo tipo de barbárie para a tomada de poder. Quem se opõe está retardando a volta de Cristo. Já a moral amilenista constrange o fiel a combater as injustiças sociais, pois o reino já começou. Já e ainda não. Exatamente. Te coloca no palco, exatamente. Né? Então, olha a diferença, né? Exatamente. Só essa vantagem. E daí você se preocupa com o planeta, né? E o pré-milenista... Você é contra o que destrói o planeta, exatamente. Tudo que destrói a Terra. A Lorena diz, obrigada, agora estou livre para exercer meu ministério a partir dos oprimidos. Isso. Lembra que Mateus 25, vou quebrar de novo minha promessa, lembra que Mateus 25 não encaixa em nenhuma teologia, nenhuma escatologia que vocês conhecem. Agora fica claro, quando vier o rei na sua glória, com seus santos anjos, julgará as nações, separando-as de um lado e do outro, dizendo, vinde, benditos do meu Pai, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos. Agora está claro. Qual é o critério? O mesmo de Jesus Cristo.
a misericórdia, a compaixão, o amor. Sim. Agora ficou claro. Então, nessa minha escatologia, Mateus 25:31 cabe. No pré-milenismo e no pós-milenismo não cabe. É figurado, é modo de dizer. Não cabe, ninguém leva a sério. Então tem mais essa vantagem. A Rosana diz isso mesmo. Cada vez que um cristão age em favor da justiça e do reino de Deus em que ele está inserido, cada vez que ele assume esse protagonismo, o poder de Satã é atingido e reduzido. Exatamente. É um exorcismo a conta gotas. Exatamente. E pode parecer cansativo e frustrante, gotas em um oceano, mas sigamos em frente e perseveremos. Exatamente. A igreja expulsa Obrigada pelo demônios, comentário, mas mantém as estruturas de opressão que geram o diabólico, que geram o demoníaco. Exato. Ao Júlio Braga, os 3 momentos de sedução. Terá poder e sereis como Deus, Jardim do Éden. Isso. Se me adorares, te darei todos os reinos. Capiroto falando a Jesus. Isso. Vamos tomar o poder, meu irmão. São Malafaia. Exatamente. Malafaia, ele colocou. Exatamente. Em português simples e claro é exatamente isso. É necessário mostrar que o diabólico está aí. É necessário trazer o Apocalipse, essa mensagem do Apocalipse, para a mensagem de Jesus Cristo. Na tentação de Jesus, a besta, Satã oferece a Jesus o que ofereceu a besta. Sim. É isso. O Império Romano foi oferecido a Jesus. Jesus não quis. Foi oferecido à besta. A besta quis. Então a igreja tem que entender muito claramente se ela está aceitando a proposta de Satã ou o caminho de Jesus Cristo. Sim. Isso é muito sério. Eu não sei, o Celso talvez poderia me confirmar ou não, mas se não me engano foi Tolstói que falou que a igreja aceitou aquilo que Jesus recusou. Me parece que essa frase é de Tolstói. Eu não sou um leitor versado nisso. Isso, mas não, essa frase rola por aí. Não, essa frase rola, mas eu acho que ela é atribuída a Tolstói, que falou assim, que aquilo que Jesus recusou no deserto, que é o trono, o poder, a igreja correu atrás e falou, opa, eu quero, eu aceito. Né? E desde então, ela caminha no fio da navalha, tendo que dizer não para Satã e sim para Jesus. O Celso diz ainda, nosso cetro de ferro e trono de ouro deveriam ser enxergados na cruz. Os símbolos seriam a bacia de água, pano e pão para levar o reino de Deus a todos. Exatamente. E a Lorena Duarte diz, vou abrir a Igreja Cristã dos Trabalhadores. Jesus Cristo vai ser o primeiro membro da sua igreja, irmã. Vai se sentir em casa lá, né? Vai se sentir em casa. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, né? São poucos os trabalhadores, né? Oremos ao Pai para que envie trabalhadores. Vocês não estão vendo os campos brancos, né? É isso, né? A chamada do reino de Deus. Mas, meus irmãos, é necessário que o Espírito Santo nos dê um apocalipto. Lembra da primeira aula? Eu estou lançando a aula agora em podcast, e aí eu revi alguma coisa. A primeira aula, a primeira palavra deste livro é Apocalipse de Jesus Cristo. E a palavra Apocalipse significa isso aqui, ó, tirar o véu dos olhos. É fundamental que a gente permita que o Espírito Santo tire o véu dos nossos olhos. É fundamental que nossos ouvidos ouçam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja agora. Chamando a igreja ao caminho de Jesus Cristo. Para qualquer de nós que está cansado com a igreja, desanimado com a fé, eu lhes digo com toda segurança, o poder do Espírito Santo, a virtude de Jesus Cristo está em plena força onde Cristo sempre esteve. Nós estamos esgotados porque estamos buscando a virtude do Espírito Santo em lugares errados. Vão lá para baixo. Vão para as praças agora socorrer aqueles que a besta está devorando e vocês vão encontrar o poder do Espírito Santo. No mesmo lugar onde Cristo sempre esteve. Então eu digo a qualquer cristão cansado,
Vá onde Jesus Cristo sempre esteve. E lá vocês vão encontrar a plenitude do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo. Por que nós estamos secos? Ora, porque nós estamos no deserto onde Satã está nos tentando. Esse não é nosso lugar. O que vocês estão fazendo aí? Brigando com cargo, com política, com não sei o quê. Vão aonde Cristo esteve. Lá está a política de Jesus Cristo. A política de Jesus Cristo está com as multidões acampadas, que não tem casa, não tem roupa, não tem pão, não tem saúde. É lá que ele está. Qualquer de nós que for aonde Cristo está, encontrará a plenitude do Espírito Santo e perceberá que Cristo está reinando. E ao vencer esta oferta de Satã, imediatamente se sentará no trono de Jesus Cristo. Vou terminar com uma palavra do pastor Carlinhos Queiroz, que ele falou assim, gente, Jesus Cristo é muito louco. É muito louco. Porque na véspera da cruz ele fala, Pai, é chegada a hora de glorificar o Filho do Homem. Glorifica-me, ó Pai, assim como eu te glorifiquei. E a glória de Jesus Cristo foi na cruz. Tá aí o reino de Deus. Já começou. Só mais 2 comentários, nosso tempo já esgotou. A Fernanda Se você der uma brechinha, eu volto a pregar. Vamos, vai, não deixa mais eu falar. Minha vai. resenha do curso já está com 10 páginas, kkk Cruz. Opa, assim compartilha. A Maria Aparecida diz, vou assistindo e reassistindo o tamanho e a profundidade de cada ponto. Obrigada por cada aula, Eliseu e Irene. Ainda bem que temos esse recurso tecnológico. Amém, é verdade. amém. A gente continua na próxima aula, dentro desse mesmo texto, mostrando agora o lado positivo. Embora eu já tenha falado alguma coisa sobre o lado positivo, né? Eu vou falar sobre os versículos 4 a 6 e mostrar como que a igreja participa disso. Então, até meus irmãos e irmãs, até aula. Domingo que vem neste curso, né? E sexta-feira às 8 horas, a segunda aula da doutrina, a Barca do Inferno. Tchau, gente. Boa semana. Gente, beijo. Tchau. Boa semana.